Tá fraco, hein? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do corredor. Boa noite, pessoal do fundão. Encarnados e desencarnados, né? Porque esse dia encarnado tá assim, imagina o que vocês trouxeram, né? Deve estar lotado. Um sobreposto ao outro, nada bom. Mas vamos buscar esclarecimento em conjunto. E quando o George me pediu o tema, né, fiquei pensando, é engraçado, eu fico me cobrando sobre isso e às vezes eu nunca dou o tema na hora. E eu fico pensando, creio que relaxa, que daí geralmente os dirigentes da Casa Espírita me ligam e falam assim, Paulo, e o tema? Eu falo, não pensei. E daí eu peço a espiritualidade amiga que traga alguma coisa que realmente faça sentido nas nossas vidas, não sejam só palavras, mas venham ao encontro das nossas necessidades. Daí a pergunta, o que nós esperamos do Espiritismo? E eu trouxe meu celular exatamente porque eu tirei foto da página do Face que algumas pessoas pronunciaram lá. O que elas gostariam do Espiritismo. Então eu vou compartilhar em determinado momento da palestra com vocês quais são essas ansiedades online que chegaram, talvez sejam as mesmas das nossas, e talvez aqui surjam outras curiosidades. A espiritualidade certamente nos conduzirá a respostas que acalmem os nossos corações, que ampliem as nossas consciências e que nos dirijam para essa construção que todos já principiamos há muito tempo, desde que adquirimos o nosso princípio inteligente, de sermos estes seres em evolução, abraçando as oportunidades que Deus nos oferta de progresso sempre e constante. Pode ser que algumas vezes nós até paremos um pouco, mas retroceder jamais. Nós estamos sempre em busca da nossa evolução espiritual. Haja o que houver, acreditamos na crença que acreditarmos. Nós estamos em um processo incontinente da busca pelo progresso íntimo. E o Espiritismo ele tem uma grande fala nesse sentido para conosco. E a minha primeira pergunta para vocês, para que depois vocês me façam outras, é: Deus nos ama? Tá fraco, gente. Os protetores espirituais também tá aqui. Fala com ênfase. Deus nos ama? Sim. É bom que eles ouçam e nos vejam, não é? Que Jesus disse, né? Orai e vigiai. Diz para nós, aqueles que terão olhos profetizarão. Então, vale para a espiritualidade. Acreditamos que Deus nos ama. Para nós fazermos uma conta pequena, para não andarmos pela galáxia, que Mário Sérgio Cortella desnuda tão bem para nós, vamos ficar aqui só na Terra. Nós temos como governador do orbe Jesus, não é assim que acreditamos? Sim. Então ele é o governador deste orbe. Quem é o anjo que guia o Brasil? Ismael é o anjo que guia o Brasil. São muitos países dentro da Terra, não são? Então significa dizer que Jesus está aqui. Abaixo de Jesus estão todos os anjos que olham pelos países que compõem a Terra, certo? Os países são compostos de estados. Abaixo desses anjos existem outros emissários do bem que olham os estados de cada país que compõe a Terra. Estamos acompanhando? Então nós temos a Terra, temos os estados, temos os países, temos os estados. Cada estado é composto por cidades, não é? Municípios. Então abaixo de Jesus nós temos aqueles que a eles estão ordenados. São aqueles que a ele hierarquicamente devem suas responsabilidades e olham os países. Sobre os países, os estados. Sobre os estados, as cidades. Sobre as cidades, cada núcleo familiar possui espíritos protetores. Cada núcleo familiar é composto de pessoas, não é? Cada um de nós temos um protetor espiritual. Gente, é protetor que não acaba mais, você concorda? É protetor que não acaba mais. Pense. Quantos são esses emissários de Deus que chegam aqui até nós para nos orientar, para nos guiar, para nos intuir, para fazer que nós sejamos espíritos bem-sucedidos no nosso jornalear evolutivo? Isto é a prova quanto mais de que Deus nos ama sobremaneira e de que acredita intimamente que todos nós estamos destinados ao progresso espiritual, porque essa é uma das grandes fatalidades da doutrina espírita. Nós estamos todos aqui para progredir. E para ter a certeza que este progresso ele é realmente efetuado, ele nos envia protetores espirituais, para que vez ou outra, quando nós estejamos enfraquecidos, nós sejamos envolvidos por essas energias protetoras, elevando os nossos ânimos, para que nós não
não desistamos diante dos muitos enfrentamentos pelos quais todos haveremos de passar. E passamos exatamente porque estamos encarnados na Terra, um orbe ainda de provas e expiação que dá seus primeiros passos para ser um planeta de regeneração. Planeta este em que talvez alguns de nós estejamos para cá destinados, ou talvez nós estejamos abraçando outras chances evolutivas de levar os nossos conhecimentos para outros planetas que estagiam no mesmo estágio em que a Terra um dia esteve. Isso não é chance? Isso não é oportunidade? Deus nos ama ou não? Sim. Sobremaneira, a conta é pequena. Mas se nós olharmos no livro dos Espíritos, se nós olharmos no capítulo 9, item 2, nós veremos como título: Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou afins. Então são 4 ordens de espíritos que olham por nós. Pensa aquela conta que eu fiz de 1 por 1? Agora multiplique por 4. Entendendo que esses espíritos que nos assistem, eles trocam turno. E o que é trocar turno? Quando nós somos crianças, pequenininhos assim, nós temos uns 4 ou 5 espíritos que olham por nós. E hoje em dia, com as crianças índico, elas devem ter uns 10, né? Porque criança índica plugada na tomada 490, a criança não para, não é? Divaldo Jaz bem descreve em seu livro, Crianças Índico e Cristal. Mas nós temos 4 protetores espirituais que nos acompanham até a casa dos 7, 8 anos de idade. Isso nos esclarece Emmanuel. Depois nós ficamos com 2. Esses 2 vão até a nossa adolescência. Depois nós teremos alguns outros que vão se revezando para nos auxiliar. E eles se revezam muitas vezes por afinidade. Inclusive afinidade profissional. Quem nos conta isso é o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Aqueles mensageiros e protetores que se afinizam a nós, eles se afinizam pelas nossas aptidões, pelas nossas inclinações, pelos nossos gostos particulares. E por que isso, eu pergunto para vocês? O que vocês acham? Bota a sinapse aí para funcionar. Por que eles se aproximam da gente por afinidade, gente? Diga. A espiritualidade está ouvindo, hein? Pronuncia. Por quê? Quanto tempo dura uma paixão? Aquela avassaladora. Ô louco, ninguém tem uma paixão aqui não? Jesus toma conta, hein? Toma conta, você liberta. Como diriam vocês. Uma paixão avassaladora dura quanto tempo? Até o tempo de você perceber 2 meses, ela disse. Já viveu. Já viveu, tá ali, ó, fresco na memória. 2 anos teve mais consideração pela pessoa, do outro, né? Até a gente descobrir que não tem tanta afinidade assim, né? Porque nós nos aproximamos dos nossos afins. Espíritos protetores se aproximam de nós porque se afinizam com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas inclinações, e eles entendem que a partir do momento que dizem sim para nos proteger, aquilo se torna para eles uma obrigação. Antes é uma escolha, depois passa a uma obrigação. E por que a afinidade? Porque é muito mais fácil de trocar, gente, pensamentos com aqueles que temos pensamentos afins, não é assim? Nós temos os nossos inúmeros amigos. Quando nós começamos a engatar numa conversa, não é muito mais tranquilo dessa conversa fluir com aqueles com quem nós temos mais afinidade? Assim são os nossos espíritos protetores. Deus até nisso é meticuloso. Falou assim, vou colocar um espírito protetor para essa pessoa, do tamanho da responsabilidade que ela tem para com a sua existência e seu progresso espiritual. Aqueles que são mais amenos, mais mansos, corações mais brandos, e espíritos protetores mais tranquilos, mais relax. Aqueles que são bronca, você já sabe o espírito que vem, né? Vem espírito protetor, meu bem, para te puxar e falar, não, deserta não, que na outra reencarnação você já arreou, agora você não vai arrear mais não. Então nós temos protetores espirituais na medida certa para que nós sejamos espíritos bem-sucedidos. Deus nos ama. Deus nos ama ou não? Sim. Ah, bom, tá vendo? Pô, já ficou com medo, né? Já ficou com medo, mas que não escuta já colocou mais ênfase. Exatamente por isso. Pensemos nessa linha de raciocínio, então pensemos em Jesus, que tentou por tantas vezes encarnar no meio de nós para trazer as suas palavras consoladoras, para fazer com que os nossos corações fossem
acolhidos, porque passaram por nós tantos tipos de crenças, às quais até hoje nós somos apegados, não conseguimos nos libertar. Tamanhas foram as impressões que deixaram no nosso espírito imortal. Jesus veio exatamente para nos libertar daqueles pensamentos que eram castrativos e punitivos e menos libertadores. Jesus tenta reencarnar várias vezes, porém nessas vezes que ele tenta encarnar, ele é detido em seus propósitos, porque os nossos irmãos ainda pouco esclarecidos, que nós chamamos obsessores ou espíritos trevosos, se organizaram para fazer com que Jesus não viesse. E nós imaginamos assim, mas ele não era Jesus? Não vinha das esferas crísticas? Se ele quisesse, estalaria seus dedos e estaria aqui no meio de nós, na sua primeira e única vontade. Mas ele jamais faria isso, exatamente porque ele não desrespeitaria as leis de Deus. Porque ele veio para nos enunciar as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, mas jamais desrespeitá-las. Ele deu chance a esses espíritos amigos, pouco esclarecidos, que nós chamamos muitas vezes de trevosos, nós chamamos aqueles nossos perseguidores. Na verdade, são grandes amigos doentes que merecem mais a nossa consideração e prece do que o nosso rancor e perseguição espiritual em desdobramento. Porque até desdobrado a gente percebe os nossos espíritos que são chamados obsessores. Que a gente fala, tá vendo? Sonhei com isso e aquilo. É o obsessor que colocou na minha mente. Não fez prece direito para deitar, mas joga nas costas do obsessor, né? Jesus tenta então o seu encarne, mas os romanos, muito gladiadores que eram, invadiram todos os lugares em que Jesus havia como princípio de reencarnação. Ele havia tentado encarnar muitas vezes, porém a força bélica dos homens de então invadiu os espaços onde Jesus viria. Até que ele finalmente, em uma encarnação, tenta vir a Gália, onde é a França hoje. E havia uma pessoa, duas especialmente, que sabiam da vinda de Jesus. Um se chamava Yochanan e o outro se chamava Allan Kardec. Yochanan era o preceptor de Allan Kardec, aquele que o havia orientado, aquele que o havia guiado. Dois homens de extrema fortaleza espiritual que em momento algum duvidaram da vinda daqueles que eles chamavam Messias, daqueles que eles chamavam o Consolador de almas, o esclarecedor de espíritos. Porém, pelo andar do passo, os romanos invadiram a Gália e então mataram Yochanan e mataram Allan Kardec. Porém, Allan Kardec desencarna entendendo que ali não havia acabado sua história com Jesus. Essa história ainda seria arrastada por muitos outros séculos, porque ele estava já atado ao Mestre pelo seu coração. Dentro dele ele sabia, incontinente, que Jesus viria para um propósito muito maior, que Jesus viria para ter conosco numa intenção libertadora, para nos libertar das nossas dores e entendê-las passageiras, para nos libertar dos nossos equívocos e entendê-los também temporais. Porque se somos espíritos, somos imortais. Não estamos aqui então para ficarmos presos às pedras do caminho, antes contorná-las, superá-las, vencê-las, o que nós conseguimos com autoconhecimento. Allan Kardec bem o sabia. E ele reencarna então posteriormente como João Batista, e Yochanan vem como João, ele encarna como João Evangelista, e Yochanan vem como João Batista, que viria a batizar Jesus. E João Evangelista, que fica com Jesus até o último dos seus estendores, desencarnando para mais da casa dos 80 anos, acompanhando Maria, mãe de Jesus, na casa do caminho, para atender a todos aqueles que os solicitavam as amarguras do caminho e do coração. Não era assim? Esse nós temos Allan Kardec, que vem posteriormente como Francisco de Assis, este Consolador, o magrelo, gentilmente chamado pela casa de Francisco de Assis. E nós temos realmente Francisco de Assis, um homem de compleições muito delicadas, mas era um homem que falava e por onde passava deixava um rastro perfumado de flores. Assim conta Santa Clara, Joana de Ângeles, a companheira de Divaldo.
ela tinha várias conversas com Francisco, que dentro do seu íntimo sabia que haveria de chegar aquele libertador. Claro que ele sabia, já havia encontrado com o mestre em outra reencarnação, já o havia prenunciado para os seus pares, para os seus iguais, para a sociedade, que haveria de chegar aquele que nos libertaria. Ele tinha uma certeza férrea, tanto é que se evade para uma das cruzadas, acreditando que ali estaria realmente a preservação de uma terra santa. E ele volta, adoecido. Sua mãe o acolhe. E a partir daquele momento ele decide não mais guerrear, mas antes abandonar tudo o que fosse material. Porque as cruzadas deixaram de ser realmente uma intenção de proteção para ser de roubo, pilhéria e destruição. Francisco então volta e faz o seu voto de pobreza, fundando a Ordem dos Franciscanos, indo pedir obviamente ao Papa Urbano a possibilidade de montar esta ordem. Quando Francisco chega, este Papa se prostra de joelhos e diz: Francisco, quem se ajoelha aqui sou eu, levante-se. Tamanha a envergadura moral desse espírito. Quando ele reencarna então Allan Kardec, nós tínhamos alguma dúvida que ele iria desistir do seu propósito? Sim ou não? Não. Jamais, não é? Isso porque os espíritos protetores dizem a Hipólite ainda, perguntam a ele: temos para você grandiosa missão. E nós o perguntamos: aceita ou recusa? Porque se recusais, já temos outra pessoa que incumbida está de dar seguimento aos propósitos maiores de Jesus, o governador deste orbe. E Kardec disse apenas uma palavra: aceito. E ele é quem vem trazer para a gente a codificação, que na palavra de Jesus seria o Consolador prometido, ou o Espiritismo e suas muitas verdades, que não será apenas uma religião, mas será um conglomerado daquilo que virá trazer para nós alívio aos nossos corações, liberdade para as nossas consciências, fazendo com que nós possamos deixar crenças pretéritas pelo caminho, num ir e vir de reencarnações libertadoras. Deus de fato nos ama, porque Ele colocou todos esses espíritos encadeados em uma sequência lógica de reencarnações, para que nós fôssemos os grandes beneficiados. Isto é amor sobremaneira, e nós estamos caminhando para chegar a este amor. Como diria Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, ela fala assim: um dia fomos bestas, hoje já somos sapiens, mas resta o questionamento para o futuro: o que queremos nós? Bestas ou sapiens? Sapiens, não é? E ela desenha para nós essa escala evolutiva que já começou há muito tempo atrás. E ela diz: essa escala não cessa. De sapiens seremos homens noéticos. Homens noéticos serão aqueles em que as verdades inscritas nas nossas consciências de Deus, as verdades universais, pulsarão em todas as nossas células, vibrarão incontinente nos nossos espíritos. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós nos autoconheçamos, como já pediam os filósofos da antiguidade grega clássico-romana, e como também o Espiritismo nos inaugura dizendo: conhece-te a ti mesmo. Porque só quando nós nos conhecemos, nós podemos abandonar pelo caminho crenças que não mais serão possíveis nesse homo noéticos que Joana de Ângeles, a nossa Santa Clara, amiga de Francisco, nos preconiza. É preciso que nós façamos algumas escolhas, porque o Espiritismo já nos escolheu faz tempo. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui à mercê da sorte. Esta crença ficou nos idos do nosso pretérito. Nós estamos aqui por um propósito maior. E este propósito maior, trazido pelo Cristo e lastreado na doutrina por Kardec, é da nossa renovação íntima. Se Jesus veio ter para conosco por um grande motivo, é para que nós pudéssemos nos renovar. Para o seu progresso era desnecessário. Ele já é um espírito crístico, com muitos e muitos anos de evolução. Façamos uma brincadeira. Quantos bilhões de anos tem a Terra? Quem lembra aí?
São alguns bilhões de anos de evolução, não são? Não é? Gente, quantos anos tem Jesus então? Se antes da Terra ser ele já era, uma vez que ele viu a formação da Terra, isso é evolução espiritual, não é? E sabe o que é mais interessante? Nós vamos chegar até a esfera crística. Um dia nós seremos esse espírito crístico que abandonou para trás todas as suas mazelas, que a suplantou, que se tornou um espírito evoluído e que agora poderá estar em outros orbes, regendo a vida como Jesus a rege. Dá para imaginar? Será que a gente consegue imaginar essa dimensão do que nós seremos? Ou é muito grande para a gente? É muito grande, né? É muita responsabilidade. Mas nós chegaremos até lá. Porque está dito que chegaremos até lá. Jesus nos deixa esta obrigatoriedade, que nós multipliquemos as suas palavras. Que nós sejamos aqueles que vamos colaborar com outras pessoas para o seu esclarecimento. Eu acredito que seja exatamente isso que muitas pessoas deixaram no Face. O que nós queremos do Espiritismo? O que nós pretendemos com essa doutrina? Então, em um risco muito grande, vamos lá. Algumas pessoas disseram o seguinte. Angela Gomes disse... Angela Gomes está aí? Não sei, né? Muita paz e menos depressão. É o que ela pede. Como que nós conseguimos paz na Terra aos homens de boa vontade? Como que nós conseguimos isso, gente? É o que ela quer do Espiritismo. Muita paz e menos depressão. Se nós queremos paz, é preciso que nós realmente olhemos o próximo como nós gostaríamos de ser observados. Se nós queremos paz, é preciso tirar a guerra de dentro de nós. E infelizmente ainda trazemos esses últimos labores de reencarnações pretéritas no nosso espírito. Ainda somos muito bestiais em algumas de nossas reações. E nós vemos isso espalhados pelo orbe. Se nós queremos essa paz instituída, e se nós queremos fazer jus àquele livro que no ano passado mencionei aqui, na casa de Francisco, que nós estamos dentro dessa doutrina, que será o Evangelho do mundo, é preciso que nós, nas nossas atitudes, comecemos a inaugurar atitudes de benemerência, de compreensão, de fraternidade. É preciso que nós olhemos o outro nas suas necessidades, como se nós estivéssemos olhando a nós próprios em um espelho. Porque se estamos aqui, estamos todos em um mesmo nível de evolução, exceto aqueles que nos antecedem em boa vontade, para que nós não desistamos do nosso jornadear. Já fizeram uma autoanálise? Já olharam lá no espelho e pensaram: o que eu quero combater para essa reencarnação? O que eu não quero para mim? Não precisa se desesperar não, porque a nossa natureza não dá saltos. Não é assim que a doutrina fala? Que nós escolhemos então um tipo de comportamento, ou dois tipos de comportamento, para que nós possamos nos educar. Eva já escolheu, vocês sabem que Eva escolheu, né? Lá atrás, quando ela escolhe a maçã, ela deu uma escolhida, gente, teve boa vontade, sabe não? O que ela escolheu? Não. Lembra que o demônio veio falar no ouvido de Eva: coma a maçã para seduzir Adão? Nem precisava comer maçã, né? Porque mulher, querida, desculpa, a gente tem esse poder. Mas, né? Coma a maçã para seduzir Adão. Aí o diabo falou assim para ela estava meio relutante, falou: ih, sei não, essa maçã, hein? Bonita, mas amedrontada. Aí o diabo falou assim para ela: emagrece, menina, vai lá agora, coma agora. Foi lá e comeu maçã. Olha, era um propósito, né? Já era uma boa intenção. Corpore sano e mente sana. Pensou nisso para não pensar em outra coisa, simbolicamente. E lá foi Eva, comeu a maçã. É preciso que nós busquemos este tipo de paz. Apaziguemo-nos. Busquemos essa transformação. Para que nós possamos buscar, é preciso que nós escolhamos o que em mim eu quero ver mudado nessa reencarnação. Como eu não posso dizer de vocês ficarem quietinhos aí, pensativos, e em mim o que eu gostaria muito de ver modificado nessa reencarnação seria a paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, não. Como dizem muitos expositores espíritas, né? Expositor espírita praticamente já alçou o páramo celestial. Mentira, viu, gente?
Expositor espírita é tudo comprometido, por isso que tem que falar, para ouvir nos 2 ouvidos que estão mais próximos da minha caixa acústica, para ver se nessa reencarnação, pelo menos uma semi-endireitada, eu volto pro caminho. Então, pedir paciência. Só que a gente não consegue identificar, se a gente consegue fazer modificações, se eu não me detenho, se eu não paro para ouvir os meus silêncios. E hoje a modernidade não nos dá muitas chances para silêncios, não é? Hoje você tá quietinha, escuta um barulhinho assim, significa o WhatsApp. Acabou o sossego, você já olha, em desespero, né? Como diria André, o palestrante, hoje à tarde, ele falou assim, a gente entra na casa de uma pessoa, mal diz boa tarde, fala, tem Wi-Fi? Vai a senha. Já para você ficar ali, né, no Wi-Fi. Então hoje a sociedade não dá sossego pra gente. Você chega em casa, você liga a televisão, tem milhões de canais a cabo. Eu não tenho, pouco assisto TV. Mas segundo os meus amigos, nenhum presta. Não é verdade? Quem tem canal a cabo aí? Fica lá zapeando e se xinga, né? É automutilação isso daí. E fica lá no canal não tem nada. Então significa dizer que nós estamos precisando de vazios, silêncio. E algumas vezes a gente não consegue ficar em silêncio conosco mesmos. Talvez eu acho que é porque a nossa consciência nos incomoda. Aí nós precisamos nos locupletar, não é? De informações, atividades. E não bastasse a gente faz as crianças fazerem isso, né? Ela sai do balé, vai pro judô e vai pro inglês. A coitada chega em casa destruída, não é verdade? E depois, ou destruída ou mais hiperativa. Aí alguns pais dizem, não sei porque essa criança é hiperativa. Diria Edivaldo, nem eu, né? Desse jeito. Nós estamos fugindo dos nossos silêncios. Nós precisamos encontrá-los. Para vocês olharem lá dentro de si e falar, o que eu quero modificar nessa reencarnação? Eis que a minha paciência. E nas minhas últimas análises, eu tenho ficado surpreendida comigo. Porque se fossem tempos pretéritos, se alguma resposta meio invertida fosse me dada, a minha mente muito rápida já ia logo para a resposta. Ultimamente nem tenho dado resposta. Algumas amigas olham assim para mim e falam, Paulo, o que está acontecendo com você? Você está usando drogas? Falo, não uso drogas, já sou louca por natureza, não preciso de drogas. Eu falo, então, gente, é autoanálise, autoconhecimento, é querer ficar sozinho com a gente. Aí eu acho que a gente consegue um pouco de paz para transmitir para os outros em termos de sermos exemplos. Menos depressão. Olha que perspicaz essa frase que nós recebemos aqui do Face. A Organização Mundial de Saúde preconiza que para o ano de 2015, 16 e 17, as doenças maiores no ranking de preocupação são exatamente depressão e síndrome do pânico. Depressão e síndrome do pânico. Eis que foi o dia que existiu a malária, né? Deve existir alguns pontos do globo, mas são 2 doenças emocionais. E são 2 doenças de fundo espiritual. Significa que os nossos espíritos estão adoecendo. Adoecidos não olham para si, fogem desta observação, comprometem o seu corpo orgânico e desenvolvem doenças, depressão e síndrome do pânico. Ninguém fica depressivo da noite para o dia, não, né? Ninguém fica. Isso é um passo a passo que deve ser observado. Primeiro vem uma tristeza, essa tristeza transforma-se em tristeza profunda, da tristeza profunda migra-se para uma melancolia, a pessoa estagia um pouco em graus de melancolia e ela caminha para a depressão de nível 1, podendo ser que ela progrida. E daí vem ao centro espírita, procurando, sabe o que? Diálogo. Procurando, sabe o que? Abraço. Procurando, sabe o que? Fraternidade. Coisas que nós encontrávamos antes na cidade, não era assim? Aqui em Macaé tinha esse hábito que o povo sentava na calçada, os velhinhos, né, sentavam na calçada e ficavam conversando. Não é? Antigamente podia, né, gente? Hoje, se a gente ficar, leva a gente, a cadeira, até o pensamento, não é? Mas nada impede que a gente converse com as pessoas, porque elas estão sedentas por dialogar. Este final de ano eu passei o Réveillon numa praia lá no estado de São Paulo, do lado de Ubatuba, que se chama Caraguatatuba. Aí, obviamente, precavida que sou, esqueci de pagar um carnê. Para onde que eu fui parar no dia 2 de janeiro? Banco.
né? O banco tá assim, ó, igual a casinha aqui, lotado de gente. Aí peguei minha senha, né? Olhei, falei, nem vou me preocupar, falei, vou ficar em pé mesmo. Aí eu tava em pé, tinha um senhor do meu lado, eu olhei pra ele, como que você puxa conversa com uma pessoa que você não conhece na fila de um banco? Como é que você puxa conversa? O que vocês fazem? Eu já olho e falo assim, cheio, né? Óbvio, né? Aí ele olhou pra mim, menina, eu não esqueci de pagar, eu encontrei um que gosta de falar também. E ele também tinha esquecido de pagar a caneta e não sei o quê. Eu falei, o calor. Daí eu falei, olha, até que hoje eu não tô triste, porque nem tá tanto sol lá fora, então eu fico aqui na fila do banco, não fico com a consciência pesada, me mutilando, eu adoro um sol, né? Ele falou assim, não, eu também fico aqui. Apesar que amanhã eu já vou pra São Paulo. Vai pra São Paulo? Fazer o quê? Mas, gente, não pode me dar uma corda. Me dá dinheiro, mas não me dá intimidade, né? Como ele não me deu dinheiro, deu intimidade, comecei. Aí ele dizia assim, vai nascer um outro netinho meu. Mas bem desanimado, tipo assim, vai nascer um netinho como se fosse o 25º, né? Eu falei, credo, o senhor está desanimado? É uma vida que chega. Minha filha, já tenho 3 outros netos. Eu falei, mas ninguém é igual a ninguém, não. Esse que chega também precisa de amor, precisa de afeto, de atenção. Eu falei, sua filha, gostar de ouvir isso? Já tem a penca, esse aí mais um. Eu falei, o senhor gostaria de ser tratado assim? Quem é o senhor? Mais um. Não gosto não, tá vendo? Lição espírita na fila do banco. Não é? Precisa anunciar, sou espírita. Mas a gente não pode se poupar de conversar com as pessoas. Aí eu sei que o velhinho foi à minha frente, a senha dele ele sobrou pra mim, não sei que rolo que ele fez. Peguei a senha, sobrou uma outra senhora. Falei, oi! Ela era mais baixa que eu. Pronto, comecei a conversar, já sei da briga da cunhada com a sogra, e que a cunhada há 20 anos de ficar. Falei, menina, acolha, faça as pazes, ano novo, vida nova, chama a cunhada para ir para sua casa. É mesmo, né? A pobre quer vir pra praia e não tem onde ficar. Falei, dorme na sala. Porque quando você vai pra praia, né, gente, você empilha o povo, né? Dorme na sala. Vou ligar para ela agora. Liga agora que eu quero ver, fica aqui do seu lado. Olha. Xereta, né? Não vale nada. Daí, enquanto ela não ligou, eu falei, liga, eu te ajudo, te apoio. Eu nem conheço a pessoa. Aí ela ligou, conversou com a cunhada. Foi meio dura, eu falei, insiste. Daí ela insistiu, aí que a cunhada ia vir pra praia. Obrigada, minha filha. Pronto, já tem uma mãe. Eu falei, reza por mim. Reza por mim que já tá pago. Vou pedir reza, né? Que é bom. E daí lá foi a senhora. Eu sei que eu conversei com umas 4 pessoas na tal da fila do banco. Isso evita depressão. Evita tristeza. Faz com que as pessoas sejam vistas. Eu não quero ser entendida como um número dentro do Brasil. Eu quero ser entendida como uma pessoa. Eu não quero ser uma estatística. Eu quero ser gente. Talvez seja por isso que as estatísticas violentem, matem, desrespeitem, porque elas são números. E já dizia um professor meu que atrás do número tem gente. Então, se nós estamos querendo a doutrina espírita paz e menos depressão, é preciso ir ao encontro das pessoas. Vocês têm tempo hoje? Tem? Então tá bom. Vim até sem relógio. Aquele ali tá quebrado, tô achando. Aí o outro diz assim, muita luz de novo para muitos necessitados e muito amor ao próximo. Nós somos feitos de amor, não é assim? Então é preciso que nós expandamos esse amor às pessoas. É preciso que nós façamos as coisas de coração. Porque quando eu converso com essas pessoas, eu converso de coração. Eu quero saber da vida do outro mesmo, adoro. Eu adoro. Principalmente que eu falo, você vai virar meu caos, viu? Vou levar você para as minhas palestras. Você faz palestra, a pessoa já se acha importante, né? Que palestra é espírita. Rola um medo, né? Espírita kardecista também. Não é macumba, não. A pessoa já dá uma risada assim, aliviada, né? Fala, não vai levar meu nome pro saco, né? É preciso ir. Isso é amor. Rir. Rir faz bem. Rir cura. É preciso que nós possamos levar alegria para onde nós estejamos indo. Por isso que eu acho que essa casinha aqui, já chamando de casinha fraternalmente, ela é tão querida. Porque a gente ri aqui, a gente se sente bem.
e nós estamos indo aonde nós nos sentimos bem. É preciso que nós mudemos a nossa cabeça, nós precisamos acolher as pessoas. Nós queremos acolhimento, nós queremos uma terra de regeneração, nós queremos a promessa concretizada de que Cristo nos deixou. É preciso que nós auxiliemos, porque senão a gente vai comer grama e lama no umbral, tal qual André Luiz. Eu não gosto não de grama e lama. Alguém gosta? Já comeu? Não? Tem experiência? Não lembra, né? Porque a gente já deve ter se lambido no umbral. Mas eu prefiro o lema do McDonald's. 2 hambúrgueres alface, queijo molho especial, cebola picos no pão com gergelim. Lama tá fora. Ou batata com bacon, né, criança? Tudo bem. A pessoa queria comer pastel ontem. Mas ela dizia assim, tá, um pastel, mas vem uma batata com bacon. Eu falei, Cristo, você quer batata com bacon? Dê esse braço a torcer. O pastel não é desculpa. Mas a gente come também, né? Porque eles têm que manter, né, a forma. Diz Ana Maria, fazer uma reforma íntima e ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Calma, vamos devagar. Alguns aspectos. E nós não estamos aqui para reformar nada não, viu? Porque quem reforma remenda. Nós estamos aqui para nos transformarmos intimamente, não é assim? Todo mundo aqui já reformou uma roupa. Tem pessoas que têm mais dom. Quem tem mais dom, gente, não reforma, customiza. Tá? Personal stylist. Vamos mudar o vocabulário, né? Então, quem tem dom, customiza. Quem não tem dom, remenda, sou eu. Né? Você enxergaria à distância um botão pregado por mim. À distância, tamanho o grude que ficar aqui de linha. Então nós não estamos aqui para reformar nada, não. Nós estamos aqui para nos transformar. Transformar é trans, do latim, ir além de, da forma que estamos agora, enquanto espíritos, através da ação. Só aqueles que estão no caminho são possíveis de grandes transformações. Quem parou está dando margem para o desânimo, aqueles males que crescem em nós como erva daninha. É preciso que nós nos movimentemos para que neste processo de transformação nós nos regeneremos. O que é regenerar? Divide a palavra. Gene está no meio, re está no começo, ou seja, fazer de novo. Nós temos que fazer de novo para voltarmos à genética divina. Regeneração, como que nós conseguimos? Através da ação, da prática do bem, da fraternidade, da conversa despretensiosa. Quero ver todo mundo amanhã, porque eu me desdobro, hein? Desdobro. Quero ver todo mundo amanhã. Parou na fila, olha pro lado, tá tudo bom? Lindo esse seu colar, viu? Gosto muito. Minha última reencarnação de cigana, latente em mim. Não era pra falar isso pra ela não, mas eu gostei do colar, é verdade. Isso vai ficar gravado, né? Que horror. Outra pessoa pede o seguinte: mais consciência e aprendizado. E a doutrina é tríplice nesse sentido, não é? Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Nos diz Emmanuel, na verdade, que religião é o seu mais importante aspecto, porque nos religa ao Criador. Se estivemos tanto tempo distantes, se estivermos andando ermos, quando nós somos colhidos pela religiosidade, nós temos uma chance de ponte, de fazer uma religação com Deus, nosso Criador, de fazer com que nós volvamos os nossos passos no erro e nós nos reacertemos com a nossa consciência. Para aqueles que não creem em Deus, com Alá, com Buda, com Maomé, com as divindades, mas que as pessoas se religuem. Porque antigamente nós tínhamos um quociente de inteligência. Quem é jovem há um pouco mais de tempo, como eu, vai lembrar do quociente. A gente fazia uns testes em revista que dizia um número pra gente de quão inteligente você é. Christian Hill deve ter feito. Alguém mais fez aí, gente? Olha lá, jovem há mais tempo sempre acha na plateia. Tem gente que não se denuncia, né? Fica discreta. Mas eu conheço. Beth Stance, a gente fazia esse negócio. Eu lembro que uma vez eu fiz, deu 44, pô, limítrofe era 50. Eu falei, sou burra. Nasci com problema, Deus me deu uma chance de reencarnar. E Emílio, meu amigo japonês, que não valia nada, não estudava muito, tirou 47. Eu falei, não, tem um problema nisso daí, a pessoa tem que ser louca para acertar esse negócio. Nós éramos castrados em limites de inteligência. Aí Daniel Goleman nos liberta, não é? Ele diz que nós temos um quociente emocional, que o ser humano é muito mais do que só um número,
que nós somos correlacionais. Até a Jung também tinha falado sobre isso, Laplace tinha falado sobre isso. Nós não somos só números, nós somos uma organização mais complexa de sentimentos, desejos e pensamentos. Joana de Ângeles o confirma. E agora a ciência diz, nós somos QS. Nós somos um quociente espiritual. É preciso que o homem se religue a alguma divindade para que ele ache sentido na sua existência. As pessoas estão sequiosas por sentido na sua existência. Por isso não se furtem de conversar com os outros, porque talvez vocês estejam fazendo o que a Ana Maria quis, ampliando consciências. E nós seremos então consoladores, como o Espiritismo é para nós, na vida de outras pessoas. Não nos furtemos dessa chance que a doutrina nos dá. Porque se nós queremos tanto do Espiritismo, é para que ele nos complete, para que nós sejamos junto dele também espíritos consoladores. Nós não estamos aqui apenas para nos transformarmos, mas para impactarmos os outros com as nossas transformações íntimas, dizendo a eles que eles também são capazes dessa transformação. Dizendo a eles que eles também devem acreditar que estamos todos nós seguindo aqui para essa ascensão espiritual. Para mais duas pessoas, depois vocês, se quiserem, podem dizer se vocês concordam ou querem outras coisas. O Roberto Neiva diz assim: do Espiritismo dos Espíritas. Isso aqui tem um tom de carniça, né? Então, dos Espíritos já pode dizer logo. Das doutrinas espera a verdade, dos praticantes que sejam verdadeiros. Tudo em nome do Pai Celeste. Muita luz e aprendizado. É preciso então que nós busquemos verdades dentro da doutrina espírita, não é assim? Porque ela é libertadora. Muitas vezes eu faço essa pergunta e eu não me recuso a esquecê-la. Eu me recuso a esquecê-la. Vocês são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Não. Então significa que as verdades da doutrina, ou verdades que nos chegam através das mãos de outras religiões, já tocaram os nossos corações e ampliaram as nossas consciências, e hoje nós somos pessoas diferentes. Se nós somos essas pessoas diferentes, significa que a doutrina espírita tem a sua verdade. Significa que essa verdade ela é imortal. E significa que esta verdade está dando passos maiores no tempo presente, para que ela se instale na Terra e incomode outros espíritos, para que eles também se vejam despertos dentro das suas necessidades. Alguns espíritas dizem assim para mim: mas como os espíritos estão fazendo isso? Parece que está tudo tão moroso. Nós olhamos na sociedade, nós vemos mais descaso, guerra, morte, destruição e afastamento do que união. Kardec: porque o mal graça solto, porque os bons são omissos. Se vocês se acreditam pessoas boas, está na hora de sair da omissão, para que a verdade espírita ela possa realmente se alastrar com mais fortaleza na terra, bem como em todos os recônditos em que ela possa alcançar. É preciso que nós sejamos esses trabalhadores incansáveis do bem e dizermos sempre para as dificuldades: trabalho em nome de Jesus, sob a força de Deus. A dificuldade chegou, trabalho em nome de Jesus, sob a força de Deus. As palavras têm poder. E quando nós acreditamos nas palavras, nós nos investimos do poder que as palavras têm, para que outras pessoas sejam impactadas. E cada coisa a seu tempo. Vai começar mais uma novela da Globo, né? Não é? Amanhã lá, tá vendo? Você descobre até pessoa noveleira ali. Amanhã, se ela, né? Começará mais uma novela da Globo. E toda vez que eu falo novela, eu lembro de Marina Ferri, que já esteve aqui e voltará. Vamos fazer isso acontecer, né, George? Fazer um estudo profundo. E essa novela vai trazer dois momentos. Ela começa no século XVIII, mas depois esses espíritos se encontram novamente no século XXI. Isto é reencarnação, não é? Isto é reencarnação. A Gênese nos diz que a verdade não mais oculta permanecerá. Haverá um regurgitar da terra, pois que jovem ela ainda é. Capítulo 18 da Gênese. Que regurgitar é esse? Nós não vimos vulcões acordando do seu sono?
não vimos? Fechando aeroportos na Europa. Nós vimos tsunamis movimentarem regiões do globo. Nós vimos o Haiti ser ruído por uma fenda, não é assim? Já agradeceram de morar no Brasil? Já? Vocês fazem parte do povo do Êxodo. Porque na hora da dificuldade eu escuto um monte de gente assim, bom mesmo era morar na Austrália. Bom mesmo era morar nos Estados Unidos. Eu falei, vai lá morar, vai lá. Vai que cai numa fenda. Né? Aqui a nossa é gigante. E ela acolhe todo o Brasil. Né? Então aqui tem gente de afundar não, né? No máximo é um tremorzinho. Mas aqui afundar não vai. Né? Então nós observamos que nós estamos realmente onde nós devemos florir, plantados onde nós devemos florir. Já diria Richard Simonetti, essa frase não é minha. Então se nós estamos plantados aqui no Brasil com essa obrigatoriedade de transformá-lo no celeiro do mundo e na pátria do Evangelho, por que será que essas novelas espíritas chegam em terreno brasileiro e por que o cinema hollywoodiano não mais sossega diante das verdades incontestes que a Gênesis está trazendo? O regurgitar físico estamos vendo, o próximo é o regurgitar moral. Então nós estamos diante de um cenário de valores invertidos, como realmente André falou, mas nós estamos neste cenário em que há de se separar o joio do trigo, em que há de se separar as pessoas inclinadas no bem dos espíritos ainda mais difíceis. Por isso que perguntei, nos acreditamos pessoas boas? Sim. Tá fraca? Sim. Nos acreditamos pessoas boas? Sim. Temos que multiplicar o bem, então. Você dizia fácil. Enfático. Nós temos que multiplicar o bem. Porque apenas multiplicando o bem, nós vamos ver realmente a verdade do livro instituída na Terra. Praticando o bem, nós vamos evitar dores desnecessárias. Porque nós temos a liberdade que o livre-arbítrio nos dá. E a possibilidade que os nossos espíritos nos conferem de fazermos com que as nossas provas sejam aliviadas. Livro Ação e Reação, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, capítulo 32, título, Débito Aliviado. Inclusive os nossos débitos podem ter abatimento, mas para isso devemos fazer para merecer. E se nós fazemos, nós estaremos movimentando na Terra energias salutares, para que esses espíritos compreendam-se capazes de fazerem também a sua movimentação. Se eu não posso acolher todos que sofrem, se eu não posso deter todos os males que acontecem no mundo e os descalabros atuais que nós vemos, façamos preces coletivas, unamo-nos a estes protetores espirituais, com os quais comecei a palestra e com os quais encerro a fala. Unamo-nos a eles, como já nos diria Dr. Inácio Ferreira, por Psicografia de Bacelli, em todas as regiões difíceis, quando a dor se faz presente, existe uma egrégora de pensamentos negativos que para lá se dirige, transformando-se em pesadas nuvens negras em que ribombam formas pensamento que nos impossibilitam o melhor trabalho no bem. Será que os nossos pensamentos não se somam a isso não de vez em quando? Acontece uma desgraça espírita que nós somos, a gente diz assim, não é possível. Ó, a gente até fica curvo. Acontece uma desgraça, espíritas que somos, Deus está no comando. Nós não hemos de falir, porque nós estamos aqui para vencer. É preciso mudar o nosso discurso. Porque quando nós mudamos o nosso discurso, estamos movimentando os nossos pensamentos. Quando nós movimentamos os nossos pensamentos, os incômodos começam a surgir. Quando o incômodo começa a surgir, nós olhamos para dentro de nós próprios e dizemos, é isto que pretendo mudar. Quando nós começamos a mudar, nós começamos a impactar outras pessoas, que impactadas por nós, farão o mesmo movimento. Eis a tarefa de casa. O que queremos mudar? Nós queremos tanta coisa da doutrina espírita. E ela já nos oferece mais do que nós queremos, porque as nossas consciências, ainda limitadas, não sabem o quão grandiosa é esta doutrina. Nós estamos tateando-a, porque são 150 anos neste ano de O Céu e o Inferno, 152 de outra obra, 155 de outra, 150 anos na história do mundo. Para um Jesus de bilhões de anos, é um respiro na história da humanidade.
Respiro esse que nos coloca em contato com nós próprios, nos fazendo pessoas melhores, porque cremos que podemos ser pessoas melhores. E se queremos de fato embarcar neste navio da Terra, em tempos de transformação planetária, é preciso que estejamos de fato inclinados para o bem. Porque aqui permanecerão não espíritos puros e excelsos, mas espíritos inclinados para o bem. Nos garante Divaldo no livro Transição Planetária. E como eu sempre gosto de dizer, ele não falou que tipo de inclinação. 180 é reto, não é? Se a inclinação for de 5 graus, gente, é inclinação, entendeu? 5 graus de inclinação. Faz uma curva, já vira 45. Saia do estado morto letárgico. Porque esse estado letárgico ficou lá para trás, nas nossas outras reencarnações. Se nós estamos aqui é porque estamos sequiosos de modificações. Nós queremos transformações. E nós estamos no orbe adequado para isso. Pois para cá nós viemos, e podem ter a certeza disso, pedimos as provas pelas quais nós estamos passando. Livro dos Espíritos, questão de 840 até 866. Pedimos as provas pelas quais estamos passando. Não adianta reclamar, bater o pezinho e se revoltar. Cumpra, porque daí nós teremos ainda muitas a viver, que serão aliviadas. E talvez nós sejamos até mesmo destinados para provas maiores, em que nós estejamos congregando com outras pessoas, porque já ganhamos fortaleza espiritual para tanto. O Espiritismo precisa de trabalhadores no bem. Uma verdade, quando começa a ser exposta, haverá muitos achaques. Nós seremos colocados à prova. Escrevam. As trevas que perseguiram Jesus, amedrontadas que estavam da verdade consoladora que ali nascia, ainda se fazem presentes. Mais amedrontadas ainda estão, porque viram que suas forças não foram suficientemente retesas à ação trazida por Jesus. Os ataques serão mais evidentes. Chico nos dizia junto de Kardec que o grande perigo que a doutrina espírita corre está dentro da própria doutrina, e são os espíritas. É preciso que nós revejamos as nossas atitudes. É preciso que nós nos observemos. E se nós somos ofendidos, calemos. Como disse o mestre, atingiu-lhe uma face, oferte a outra. Ore por esta pessoa, porque a doutrina espírita não estará isenta de obsessões dentro de sua própria casa. É preciso que nós hoje, mais do que nunca, oremos e vigiemos, para que possamos ser aqueles inclinados para o bem e destemidos, trabalhadores de Jesus, colaborando com Deus na criação de realmente um orbe feliz. Porque se assim nós já estivermos envolvidos, nós já seremos pessoas outras, nós já seremos pessoas novas, nós já seremos pessoas modificadas. E se em 10 anos vocês viram modificações em vocês, imaginem daqui a 1 ano, porque as modificações serão mais profundas. À medida que as nossas consciências se dilatam, nós não temos tempo a perder. Que nós possamos preencher aqueles vazios que nós estaremos a buscar com as verdades da doutrina trazidas por Jesus, o grande Messias, o Rabi da Galileia, o pastor de homens e de almas, o nosso conselheiro mais íntimo. Que nós possamos estar em relação com Jesus, porque Ele, desde que esteve aqui, estende seus braços para nós, nos convocando a grandes momentos de transformação. Eis que eles são chegados. Quem o preconiza é a codificação de que lá estaremos. Que nós estejamos do lado da doutrina e não nos amedrontemos, porque as cruzes serão distribuídas à medida da fortaleza dos ombros. Peçamos apenas a Deus capacidade de discernir, coração manso e puro, palavras de amor, atos de fraternidade, para que nós sejamos um pouco como foi o Mestre, e que na nossa pegada venham muitos mais. Muita paz. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, a este Mestre amigo que nos assiste há tanto tempo.
e que acredita em nós muito antes da nossa criação. Peçamos a Ele que as suas energias positivas se derramem sobre nós. Todos que estamos aqui possamos sair revigorados, com energias outras, transformados, iluminados, fortalecidos, para que tenhamos oportunidades de levar o consolo àqueles que sofrem, que tenhamos a chance de levar a alegria àqueles que choram, que sejamos abençoados com pessoas difíceis nos nossos caminhos, porque sabemos que assim o quis Deus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com as nossas próprias dificuldades trazidas na figura do irmão que conosco caminha. Que nós possamos sair deste lar envolvidos num manancial de amor que desce do alto, através dos amigos protetores do lar de Francisco, e se derramam sobre os nossos colos, tais quais pétalas de luz, fluídicas, etéreas. E que assim no nosso jornadear, nesta semana que está por se iniciar, bem como em todos os dias da nossa vida, nós sejamos aquilo que Chico já nos ensinava: palavras que convencem e exemplos que arrastam. Que Deus nosso Pai possa nos guiar, que Jesus, irmão, amigo, mestre, possa bem nos conduzir, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir a espiritualidade amiga, nossos protetores do alto, que nos querem felizes e vitoriosos. Que nós possamos sermos cada dia mais homens novos, revigorados na nossa fé, aclareados na nossa crença, cientes de que estamos todos aqui destinados ao progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.